Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 5, número 1, 5 de abril. E nosso tema da nossa revista desse trimestre é a Igreja Eleita. Irmãos, não tem nada a ver com uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem nada a ver com eleição e predestinação. O que tem a ver é o segmento que Cristo nos conduz. Quem tiver nesse segmento é salvo, quem não tiver não é salvo. É assim que a doutrina que nós cremos. Porém, aqui na nossa primeira lição, que o tema é Carta aos Efésios, Saudações aos Destinatários, nós vamos fazer um panorama acerca da carta aos Efésios. Irmãos, só recapitulando, né, algumas coisas, você que é crente, que é servo de Deus, aproveita esse tempo que você está em casa, ler a Bíblia, orar, falar com Deus, colocar a sua vida espiritual em dia. E não a sua vida social, ficar no Facebook, ficar no Instagram, ficar nisso, ficar naquilo, assistir filmes. Claro, se a pessoa está em casa, é possível que ela vai fazer. Mas não dê tanta importância para isso. Mas dê mais valor à sua vida espiritual. Leia a Bíblia, ore, busque a Deus. Amém? Nosso textuário que está em Efésios capítulo 1, versículo 2 diz assim: E vós, a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo já saudando a igreja de Éfeso, com a paz do Senhor, fazendo uma saudação à carta aos crentes, aos servos de Deus que estavam em Éfeso. Irmãos, a igreja de Éfeso foi uma igreja muito difícil para ser instalada. Por quê? Porque aquela idolatria que eles tinham com Ártemis, ou seja, Diana, era muito forte a religiosidade que existia lá com essa tipo de entidade. E aí, meus irmãos, foi muito difícil para o apóstolo Paulo introduzir ali, claro, Deus, o Senhor Jesus direcionando, mas ele teve muitos obstáculos, principalmente com os vendedores que vendiam nichos a Diana. Então teve muito problema. E outra, aquele templo, que era para ter sido construído em outra cidade, que era uma cidade melhor, mas foi escolhida para ser construída em Éfeso. Então nós vemos que também era um lugar turístico para que pudesse fazer, para que pudesse ser visitado. Então se ganhava muito dinheiro com aquele templo. Verdade e prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então nós vamos ver qual é o propósito que Deus ele revela. Irmãos, Deus não desiste da sua igreja. Deus não desiste do seu povo. Pode haver idolatria, pode haver as situações, mas Deus não desiste. Conforme nós estamos vendo nesses dias de hoje, que Deus ele não desiste do seu povo, ele não desiste dos servos dele que estão aqui nessa terra. Uns estão fazendo a obra, outros ainda a palavra vai chegar para que possa fazer um concerto. A nossa leitura bíblica em classe, que está em Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e Atos, capítulo 19, versículo 1 ao 7, diz assim: Efésios 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui ele estava falando, não somente a maioria aqui eram gentios, ao qual Paulo ganhou para o Evangelho. Atos 19. E sucedeu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram-lhe: Não, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, ou seja, não sabia que o Espírito Santo de Deus estava atuando da forma como estava atuando, batizando, as pessoas falando em línguas, as pessoas exercendo os dons espirituais. Perguntou-lhes então em que sois batizados, então eles se disseram no batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com batismo e do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Expondo-lhe as mãos, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Nós vemos aqui, claro, depois desses 12 varões vieram muitas outras pessoas. A nossa introdução. A Epístola aos Efésios é denominada da coroa dos escritos de Paulo e ainda da rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante este estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar
à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Irmãos, nós vamos ver como que Paulo ele fez com que o evangelho pudesse evoluir naquela cidade com bastante insistência, com bastante pregação, e não somente pregar, meus irmãos, mas é pregar cheio do poder e da unção de Deus. Autoria e data. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. O autor da epístola é Paulo. A assinatura apostólica. Nas 13 cartas da sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Irmão, Saulo, para quem não sabe, provavelmente Saulo era uma homenagem que os pais de Saulo fizeram de Paulo fizeram ao rei Saul. Saul também pode ser dito assim como o nome de Saulo. Então nós vemos que isso aconteceu, é bem provável que esteja uma ligação entre esses nomes, porém Paulo escolheu ficar com o seu nome de Paulo. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Quando Paulo foi para Roma, que teve aquele naufrágio, e aí Paulo ficou 2 anos dentro uma casa alugada, mas ele deveria ficar em supervisão de um soldado. Ele escreveu a epístola de Filipenses e a epístola aos Efésios. A data, de acordo com Atos, provavelmente 62, mais ou menos ali depois de Cristo. Destinatários, a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Então era um lugar onde, claro, existia a maioria daquelas cidades ali era muito forte a questão do comércio, a questão de algumas coisas. E Éfeso, claro, também, além do templo de Ártemis, também, e claro, Ártemis Diana, e também existia muita, como eu já disse, muito turismo naquela parte. O atual país da Turquia era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Então deveria ser uma cidade assim muito, muito bonita sua entrada, já como eu disse, e a Bíblia diz, e os estudiosos dizem, era uma cidade turística, A religiosidade em Éfeso. Eu já disse, eles abrigavam o templo de Ártemis, ou Diana, onde aqueles senhores ali, eles ganhavam muito dinheiro com vendas de nichos, geravam muito emprego e ganhavam muito dinheiro com isso. Mas, quando Paulo começa a pregar o evangelho, muitas pessoas se converteram. Talvez até as pessoas que trabalhavam nesse segmento também se converteram. O que aconteceu? Provavelmente estava faltando mão de obra e faltaram clientes para que eles pudessem vender aquilo. Por quê? Porque o povo começou a se converter, o povo começou a se arrepender, o povo começou a ver que aquilo é uma idolatria, e aí começaram a fazer uma aglomeração acerca do apóstolo Paulo. E nós vemos ali, meus irmãos, que teve muito problema, porque o apóstolo Paulo ali pregando naqueles dias teve um grande impacto naquela economia. E eles tinham a renda per capita deles era basicamente o PIB, né, como a gente sabe, o PIB deles era pautado ou dependia exclusivamente do turismo, ou seja, quem gerava toda essa renda era os nichos da Diana, toda essa economia que virava em Deus. É que nem a Aparecida do Norte. As pessoas vão lá para a Aparecida do Norte e vê lá vendendo coisa, não sei o que, chegar lá e as pessoas começam assim, ninguém vai mais para a Aparecida do Norte, eles não vão vender mais estátuas ou imagens como eles vendem, e aí vai quebrar o comércio. É difícil, mas a gente dizer uma comparação que eu estou fazendo. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo Paulo encontrou 12 discípulos, o qual batizou nas águas e o conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Então Paulo ali chegou, encontrou aqueles homens e batizou com o Espírito Santo, claro, para ter mais unção, para ter mais autoridade para pregar o evangelho. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo eram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Que coisa, né, meus irmãos? Nós vemos que Deus usou o apóstolo Paulo tão abençoadamente naquele lugar, que até os seus aventais, os seus lenços eram para curar. Claro, muitos hoje tentam imitar o que Deus fez através do apóstolo Paulo, nem se compara,
Não tem como, porque aquilo que Deus fez através do apóstolo Paulo foi único, né? É claro, Deus pode curar, Deus pode fazer, mas não dessa forma forçada como muitos estão querendo fazer hoje. Saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha mesmo nós vamos as cartas do apóstolo Paulo, ele mandava a salvação para a igreja, mandava a saudação para aquelas pessoas que ele já conhecia e também para aquelas, claro, que estavam chegando. E não foi diferente nessa epístola. Por quê? Porque era importante, é muito interessante, por quê? Porque se o apóstolo Paulo não tivesse ficado preso, nós vemos que nós teríamos, não que teríamos, né? Mas muitos escritos como estavam aqui, nós não teríamos. Porque muitas dessas cartas só foram escritas porque o apóstolo Paulo estava preso. E da forma que ele deveria, a forma que ele achou para falar para as igrejas sem estar presente, foi mandando carta. E hoje nós temos essas riquezas. O propósito e mensagem. O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Então o apóstolo Paulo viu que aquela igreja ela tinha um potencial, porém, tinha algumas coisas que precisam ser lapidadas, tinha que ter uma doutrina, algo certo, fundamentado para quê? Para que não houvesse bagunça, para que não houvesse, como aconteceu depois, 500 anos depois, quando a igreja católica, que é tida como católica hoje, fez um conglomerado ali de religiões, introduziu e ficou uma coxa de retalho, várias religiões. Então o apóstolo Paulo, preocupado com isso, ele viu que era melhor lapidar algumas coisas, deixar uma doutrina certa para o povo ter um norte, ter exatamente um padrão para poder seguir. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo enfatizava sempre a questão de Jesus. O apóstolo Paulo ele enfatizava a questão de Jesus. A atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência. 2. A atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. Ou seja, Jesus foi assunto aos céus e deixou o Espírito Santo, claro, para nós termos uma experiência íntima com Deus, e também para nós desenvolvermos uma comunhão mais íntima com o Senhor, uma experiência e uma comunhão com Deus. 3. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Então nós vemos que o que acontece? O apóstolo Paulo estava querendo frisar para aquelas pessoas que Jesus foi aquele que morreu na cruz. Jesus, o Deus aquele qual ele cria, foi um homem que pisou nessa terra, porém era um Deus que morreu na cruz do Calvário como maldito. Irmãos, naquela época, para nós termos uma ideia, era muito forte a aversão que as pessoas tinham como quando alguém morria na cruz. Então, para o apóstolo Paulo falar tudo isso, tinha que ter muita sabedoria, muito entendimento, não exatamente para convencer as pessoas, porque quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo, Deus deu sabedoria para o apóstolo Paulo, para que ele pudesse falar para essas pessoas e para que essas pessoas pudessem aceitar a Cristo. Aceitar o Cristo crucificado no madeiro. Porém, o Cristo crucificado no madeiro continua a viver. Como ele disse, como alguém disse, o apóstolo Paulo está pregando aí, Paulo está pregando um Cristo que morreu, mas que vive? Como assim? Então, o apóstolo Paulo, ele pregava um Cristo que morreu, porém continuava vivo. E para isso, ele tinha que ter muita sabedoria, meus irmãos, para não embaralhar a mente das pessoas. Parte 4, a mensagem. Parte 2, né? A mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de... já vi isso. Agora, aqui é a 4. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Então, de que forma?
Que mistério que era esse? O único mistério que nós conseguimos saber quando é Jesus e quando não é, como nós temos discernimento. E como nós temos esse discernimento? Através de Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele frisava muito essa questão do Espírito Santo e até batizou aqueles homens com batismo com o Espírito Santo. Ele não. Jesus batizou aqueles homens, o Espírito Santo batizou aqueles homens, né? Deus deu condições para que aqueles homens fossem batizados com o Espírito Santo. Para quê? Para que eles viessem ter ser revelado a eles o mistério que é o reino de Deus. Porque quando a gente é batizado com o Espírito Santo, nós conseguimos, como eu já disse, nós conseguimos ter uma comunhão, uma experiência maior com Deus. E é isso que muitas vezes faz nós enxergarmos algumas coisas que nós, de uma forma normal, não enxergaríamos. E o 5, um estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, o Espírito, na frutificação da adoração e na intercessão no Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Então, algumas coisas deveriam ser arrumadas, deveriam ser arranjadas, arranjadas no sentido de deveriam ser melhoradas. Para quê? Para que eles viessem ter uma comunhão com Deus. E essa comunhão eles só poderiam ter através do Espírito. A sua vida conjugal deveria melhorar, a sua visão acerca de inimigos deveria melhorar. Então, muitas visões, muitas questões ali, eles deveriam enxergar. Como a igreja de hoje tem que acordar e saber que o Jesus, meus irmãos, eu sei que a gente não pode marcar data para quando Jesus vai voltar, mas mediante os acontecimentos que estão havendo nesses últimos tempos, é melhor nós começarmos a colocar, como diz o ditado, as barbas de molho. Porque nós não sabemos, verdadeiramente nós não sabemos. Mas uma coisa nós temos a certeza. Nós estamos mais perto do arrebatamento da igreja do que nunca. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e o que se espera que a igreja faça. O que espera que a igreja faça, meus irmãos? Ter comunhão, revestir da armadura de Deus, como Efésios 6, ter um entendimento acerca das coisas de Deus, ter uma sinceridade na presença de Deus. É isso que nós temos que começar a ter, principalmente nesses últimos dias. E a nossa conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impedem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, e batalhar contra as forças das trevas. É isso. A igreja tem que lutar contra as forças das trevas, tudo aquilo que aprisiona o homem na sua idolatria. Foi assim que Deus usou o apóstolo Paulo para poder libertar aquela cidade. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é inscrito em nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.